Bom, gente, então vamos falar aqui sobre o artigo de opinião. De uma maneira bem rápida, uma maneira geral, até porque nós já temos uma aula no card sobre artigo de opinião, escrita há um tempo atrás. Esse momento inicial é apenas para preparar você para as questões que iremos interpretar, certo? Questões de Enem, questões de concurso. Primeiramente, o que é que nós precisamos dizer? O artigo de opinião é um gênero textual bastante conhecido. É um texto que traz a opinião do articulista para tentar convencer o seu interlocutor. Em outras palavras, é a opinião do produtor do texto para com o leitor de um jornal ou de uma revista. Então, esse é o segundo ponto. Onde se encontra um artigo de opinião? Em jornais, impressos ou em mídias digitais e também em revistas. Nesses textos, nós temos a opinião do articulista. E aqui já temos uma característica bem interessante para diferenciá-lo, inclusive, do editorial jornalístico, que é um outro gênero textual muito próximo do artigo. Vamos lá. O artigo de opinião, ele traz a assinatura de quem escreve. O editorial jornalístico traz a assinatura do jornal. O que é que isso significa? Quem produz um artigo de opinião é o responsável pelas informações que estão contidas naquele texto. Então, se essa pessoa trabalha para um jornal e ele traz um tema polêmico e apresenta a sua opinião e tenta persuadir o leitor sobre o seu ponto de vista em relação a qualquer tema, ele é o responsável pelas críticas que vem a receber ou, em último caso, até por algum processo judicial. O articulista isenta o jornal de suas opiniões. Quando a gente fala de editorial jornalístico, nós também vamos ter um texto opinativo, mas lá no editorial, o grupo assina o texto. Ou seja, o jornal é responsável pelas informações que foram colocadas ali em cima daquela notícia do dia que gerou um texto polêmico, certo? Bom, uma outra característica do artigo de opinião, já que nós estamos falando dessa diferença com o editorial, é em relação à linguagem que esse texto traz. O editorial jornalístico costuma trazer uma linguagem mais formal, mais ponderada, uma linguagem baseada em fatos. Eles trazem muitos fatos para expor uma opinião e o jornal assina aquilo ali. O artigo de opinião também vai trazer fatos e também vai trazer uma linguagem formal. Mas o artigo de opinião permite ao autor fugir um pouco dessa norma padrão e passar para colocar em determinados pontos do texto uma linguagem mais próxima do leitor, uma linguagem mais informal, uma linguagem que possa fazer valer essa aproximação entre autor e leitor. Então você vai encontrar no artigo de opinião textos em primeira pessoa, você vai encontrar em artigos de opinião uma palavra no sentido figurado, você vai encontrar palavras mais informais como aí, ou então algum ditado popular, de uma maneira bem mais espontânea. Tudo isso são estratégias do articulista para gerar essa afinidade com o leitor e aumentar, obviamente, o seu poder de persuasão. Então, a gente pode dizer, de um modo geral, que o artigo de opinião ele é muito voltado para a persuasão, enquanto que o editorial ele é formado para a exposição de uma opinião, mas que ele não vai a fundo nesse propósito de convencer o leitor como o articulista faz. Lógico que alguns textos são muito parecidos, então talvez a maior diferença entre um artigo e um editorial fique por conta da responsabilidade da autoria do texto. Em outros você percebe essa linguagem mais informal, mais coloquial em certas passagens do artigo de opinião, certo? Bom, dito isso, vale dizer que de um modo geral o artigo de opinião tem a estrutura de um texto dissertativo, ele vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão, vai ter uma tese, vai ter a apresentação de fatos, exemplificação e também vai ter os exemplos, certo? Agora vamos às questões, tá bom? Bom, na primeira questão nós vamos apenas tentar colocar em prática, através de uma questão, tudo aquilo que falamos a respeito do artigo de opinião. Então, sobre esse gênero, o artigo assinala a alternativa correta. Apresenta-se normalmente em versos e tem como objetivo despertar a sensibilidade do leitor. Apresenta-se um conjunto de regras, normas e preceitos e destina-se a reger o funcionamento de um grupo ou de uma determinada atividade. É um texto persuasivo que tem objetivos de anunciar produtos e serviços
ou é um gênero argumentativo, ou seja, um tipo de texto que defende o ponto de vista por meio de argumentos. Bom, primeiramente, na letra A nós temos a definição de um gênero textual chamado poema, né? Então a gente não marca a letra A. Na letra B, conjunto de regras, normas e preceitos para reger o funcionamento de um grupo ou de uma atividade. Nós estamos falando aqui de regras de algum jogo, nós estamos falando aqui de receita, nós estamos falando aqui de gêneros injuntivos, e que não é de textos de caráter injuntivo. Na letra C, nós estamos falando de anúncios publicitários, então não é a letra C. E é óbvio que você marca a alternativa D como a alternativa correta para a primeira questão. Pessoal, bom, na segunda questão, pelo fim das gambiarras. Fazer gambiarras já virou até meme nas redes sociais. Um fiozinho puxado aqui, uma extensãozinha ali, uma emenda meio ao Deus dará e pronto. Alguém metido a MacGyver consegue criar um ar-condicionado improvisado usando um ventilador e uma caixa cheia de gelo. Esse tipo de aparato é um prato cheio para os usuários da web, que costumam decretar: agora o brasileiro vai ser estudado pela NASA. Mas na prática, a melhor coisa a fazer é rir dessas invencionices e no mesmo instante esquecer que elas existem. Porque são justamente esses improvisos feitos dentro de casa que podem comprometer parte ou até a totalidade do sistema elétrico e hidráulico da residência. Em outras palavras, uma gambiarra feita para economizar alguns trocados pode se transformar num prejuízo de milhões de reais. O pior é que algumas delas são praticadas com muito mais frequência do que se imagina. Ou vai dizer que você não tem nenhuma tomada em casa com um ou mais T's conectados. Quem faz isso costuma desconhecer o risco de sobrecarga que a união de equipamentos no mesmo terminal elétrico pode provocar. Outro hábito bastante comum é o de deixar fios e extensões simplesmente soltos, formando aqueles emaranhados geralmente através do móvel da TV e do computador. Um pequeno desgaste em um dos cabos em contato com o outro pode ser suficiente para queimar os equipamentos ou até mesmo provocar um incêndio. Atire a primeira pedra quem também nunca usou um aparelho com fio esticado quase no limite do necessário. Os aventureiros que se arriscam a fazer isso provavelmente não sabem que o mau contato pode fritar a ponta da tomada, levando assim igualmente a um risco de incêndio. Como se pode ver, as gambiarras estão presentes em quase todas as casas, e é aí que mora o maior problema. Todas essas situações mostram o quanto nos expomos diariamente a situações perigosas, dentro das nossas próprias casas. São medidas que podem colocar em risco não apenas nossos bens, mas principalmente a estrutura do imóvel e nossas próprias vidas. O mais adequado é fugir sempre dos improvisos e recorrer a soluções seguras que obedecem a normas de segurança. Quem pode oferecer isso é um engenheiro especializado, que considera diversos fatores para tornar os pontos bem distribuídos sem afetar outros sistemas que também passam por trás da parede. Precisamos também desmistificar a ideia de que gambiarra é algo genuíno do brasileiro e que o tal jeitinho, se é que existe, não funciona na construção civil. Quanto maior o nível de exigência da obra, que deve ser de exigência menor, será o risco de problemas no futuro. E isso definitivamente não tem preço. Gente, o autor do texto Pelo Fim das Gambiarras é João Borges, um engenheiro eletricista que também já foi repórter e comentarista da economia do Globo News. Observando essas características do autor, é possível concluir o quê? Que sua formação em engenharia elétrica não possibilita autoridade no assunto, já que qualquer pessoa poderia escrever esse texto. B. Que a sua formação permite oferecer autoridade no assunto, com isso seus eleitores ficam menos resistentes para ler o artigo. Letra C. Que a credibilidade das informações é garantida apenas pelo site Hoje em Dia. Assim, o autor do texto fica livre de possíveis críticas. Letra D. Que um bom texto não depende da autoridade do autor sobre o assunto, já que os leitores não observam isso, e sim se o texto está coerente. Obviamente, de antemão, a gente já descarta totalmente essa letra D, né? Porque um bom texto não depende da autoridade do autor. Ora, se aquela pessoa não tem autoridade para escrever um texto dessa natureza, por que é que eu, leitor, vou dar crédito a uma pessoa que não entende nada sobre um assunto? Letra D totalmente descartada. Vamos fazendo de baixo para cima. Que a credibilidade das informações é garantida apenas pelo site. Veja que isso aqui é interessante e nos faz diferenciar o editorial do artigo de opinião. Na verdade, quem garante essa opinião é alguém especialista no assunto que escreveu esse texto.
Então, o jornal se isenta de qualquer responsabilidade sobre o ponto de vista de quem escreveu aquele artigo de opinião. Então, quem escreve o artigo é o articulista. Ele assina o que diz. O jornal não pode assinar, por quê? Porque quem entende de eletricidade, quem entende do assunto em questão é apenas o articulista. Então, a letra C está descartada. Letra B, que a sua formação permite oferecer autoridade no assunto, não há a menor dúvida. Com isso, seus eleitores ficam menos resistentes para ler o artigo. Ficar menos resistente quer dizer que eles não vão hesitar tanto. Muito pelo contrário, eles vão dar um voto de confiança para quem escreveu o artigo. Então, nós vamos marcar como alternativa correta a letra B. Lógico que a gente vai ver a letra A. Sua formação em engenharia elétrica não possibilita autoridade. Pelo contrário, né? Possibilitaria essa autoridade. Vamos para a questão de número 3. Para defender seu ponto de vista, o autor usou o argumento que uma gambiarra feita para economizar alguns trocados pode se transformar num prejuízo de milhares de reais. Nesse caso, para construir essa argumentação, para amparar essa argumentação, né, para construir, na verdade, essa argumentação, ele empregou um fato histórico de causa, de autoridade ou de exemplificação. Vamos voltar ao texto, bem aqui onde ele fala justamente essa frase. Você observa no final do segundo parágrafo a mesma frase que ele usou. E no terceiro ele diz, o pior é que algumas delas são praticamente com muito mais frequência do que se imagina. Ou vai dizer que você não tem nenhuma tomada em casa com um ou mais T's conectados. Então veja que ele está colocando exemplos para convencer o leitor de que gambiarras existem, você pode praticá-las inclusive, né? E no final das contas isso pode provocar um custo financeiro muito mais grave, certo? Aqui ele dá outro exemplo, outro ato é o de deixar fios e extensões simplesmente soltos, né? Enfim, ele vai mencionando aí os vários exemplos e aqui ele diz que pode provocar um incêndio, então é uma consequência grave, né? Tudo isso nos faz levar a marcar a alternativa correta como sendo a letra D. É através da exemplificação que o autor defende aquilo que ele colocou como ponto de vista pessoal, né? Quarta questão. Assinala a alternativa onde mostra um trecho com emprego da linguagem informal. Uma outra característica que nós falamos no começo da aula é que o artigo de opinião permite ao articulista, ao produtor do texto, uma certa liberdade, uma certa afinidade a mais com a língua e, consequentemente, com o interlocutor para tentar convencê-lo. Então, isso faz com que ele possa se sentir livre para escrever sem seguir literalmente as regras da norma padrão. Baseado nisso, gente, onde nós temos informalidade? Letra A. Mesmo instante esquecer que elas existem. Letra B. Estão presentes em quase todas as casas. Letra C. E é aí que mora o maior problema. Letra D. Isso definitivamente não tem preço. E isso. Gente, na letra C, veja que o verbo morar, aí mora o maior problema. A gente já começa falando do e é aí. Essa sequência de palavras monossílabas, né? No caso aí de sílaba, mas são palavras muito próximas da oralidade, são palavras muito próximas de uma linguagem coloquial, cotidiana, oral. Nesse texto escrito, foi escrita porque o autor tinha uma certa liberdade para fazer isso, para se aproximar do leitor. Então, normal, tranquilo. Outra coisa interessante é o verbo morar, que não está no sentido literal. Morar o problema é uma maneira de dizer que é aí que existe o problema. Então, nós vamos marcar linguagem informal na alternativa C. Vamos agora para uma questão do Enem, certo? Propaganda. O exame dos textos e mensagens de propaganda revela que ela apresenta posições parciais, que refletem apenas o pensamento de uma minoria, como se exprimissem, em vez disso, a convicção de uma população. Olha, como se exprimissem. Trata-se, no fundo, de convencer o ouvinte ou leitor de que, em termos de opinião, está fora do caminho certo. E também trata-se de induzi-lo a aderir às teses que lhes são apresentadas por um mecanismo bem conhecido da psicologia social, o do conformismo induzido por pressões do grupo sobre o indivíduo isolado. Gente, vamos novamente focar no texto. Eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês em relação ao paralelismo, porque muitas pessoas às vezes se perdem na interpretação do texto. Veja aqui, ó, trata-se de algo, né?
No caso, a propaganda. Trata-se de convencer o ouvinte ou leitor de que, em termos de opinião, está fora do caminho certo. Ou seja, o leitor está fora do caminho certo. O sujeito não foi repetido, está oculto. Trata-se também de induzi-lo. Então, esse "e de induzi-lo" se refere ao verbo tratar. Então, a propaganda tem uma intenção, né, de convencer o leitor de que ele está fora do caminho certo e também de induzi-lo à tese que são apresentadas. Ou seja, convencer esse consumidor, convencer esse leitor, esse observador da propaganda, de que aquela tese, ou seja, aquilo que se fala sobre o produto, precisa ser aceito por ele. Então, deve haver essa aceitabilidade. E para isso ele usa o conformismo induzido, ou seja, você está fora do grupo, você precisa se alertar, você precisa fazer isso, você está sendo um indivíduo isolado, você precisa se adequar ao que nós estamos falando. Nós estamos com a razão, vocês não. Essa é a intenção da propaganda, conforme o articulista. De acordo com o texto, as estratégias argumentativas e o uso da linguagem na produção da propaganda favorecem a reflexão da sociedade sobre os produtos anunciados, difusão do pensamento e das preferências das grandes massas, imposição das ideias e posições de grupos específicos, decisão consciente do consumidor a respeito de sua compra, identificação dos interesses do responsável pelo produto divulgado. Veja só, de acordo com o articulista, as propagandas têm qual intenção? Vejam que as primeiras palavras de cada alternativa são substantivos abstratos. Então, é uma reflexão. A propaganda tem a intenção de levar a sociedade a refletir sobre os produtos anunciados. Será que é uma difusão de pensamento? Gente, tudo indica que é uma imposição de ideias. Afinal de contas, olha só, leva-nos a aderir a determinadas teses, a induzir o leitor sobre isso, a convencer o ouvinte. Então, eu vou convencer o ouvinte, eu vou induzir o meu interlocutor, eu vou fazê-lo entender que ele é um indivíduo conformado, certo? E aqui nós temos a palavra induzido por pressões do grupo, que no caso, os autores da propaganda. Nós vamos marcar, portanto, a questão da imposição, alternativa C, nessa última questão do Enem. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso aí.